Boa noite. Nós tivemos um imprevisto com a internet, mas tudo correu bem. Agora nós vamos esperar o nosso irmão entrar. Boa noite, Danilo, a paz. Boa noite, Graciane, mais uma vez. Só vou esperar o Carlos entrar para eu poder chamar ele. Nosso irmão Carlos entrou. Boa noite, Mairine. Boa noite, Lohana. Boa noite, meu irmão, a paz. Paz, que bom, podemos estar reunidos aqui, Graças a finalmente. Deus. Então, né, nós estamos reunidos aqui para viver mais esse dia do projeto de Deus, amigos de Deus, que o Senhor nos chamou a viver pela live desse grupo do Ministério Jovem Água Viva. Que nós possamos, então, nos colocar nesse momento clamando a Santíssima Trindade para que ela possa vir abençoar todo esse nosso encontro, para que tudo possa acontecer para a honra e glória do Senhor, né? Você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo a este encontro do Amigos de Deus do projeto do Ministério Água Viva. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Sejam muito bem-vindos, meus irmãos, a esta graça de Deus hoje na nossa vida. E vamos iniciar com alegria este encontro, né? Saudando-nos com a paz de Cristo, ao mesmo tempo já clamando essa graça do Espírito Santo, para que nós possamos melhor viver este momento tão especial que o nosso Deus amado preparou para mim e para vocês que estão aí, para mim,
para a Dudinha e para todos vocês que estão participando conosco nesta live do Ministério Jovem Água Viva. Então vamos cantando assim e ao mesmo instante vamos dar um abraço fraterno na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras de meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer. Vem, 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 Espírito Santo, transforma minha vida, quero renascer, quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Que a gente possa levantar a nossa voz neste momento, clamando essa graça e o auxílio do Espírito Santo, para que nós neste encontro possamos verdadeiramente derrubar todas as barreiras do nosso coração, que possamos verdadeiramente mergulhar nessa graça da misericórdia de Deus, neste momento que nós estaremos experimentando sobre o ato da reconciliação, o sacramento da penitência, da confissão, que nós possamos verdadeiramente mergulhar nesta graça, essa graça do oceano da misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, vem sobre todas as famílias que neste momento estão escutando, estão participando desta live conosco. Que esta graça da vossa misericórdia, Senhor, do vosso Espírito, possa encharcar os lares, Santo Espírito, possa curar os doentes, os enfermos, todos aqueles que estão mais necessitados da vossa presença, do vosso auxílio. Vem, Espírito Santo de Deus, nesta noite, impactando toda a nossa juventude, Senhor, para que possa ser uma juventude nova, restaurada, convertida, prostrada diante do teu altar, diante da tua presença. Vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós que te clamamos, vem sobre as famílias que te clamam, Santo Espírito, vem sobre toda a nossa juventude, Espírito Santo. Vem, ó Divino Espírito, vem sobre nós. Nós te pedimos, vem, Espírito. Vem, que você possa clamar o Espírito Santo nesta noite. Que você possa levantar a sua voz, levantar a sua mão, para clamar essa graça do alto sobre a sua família. Abandone-se na graça do Espírito Santo. Que se permita ser movido pela ação do Deus Altíssimo, que hoje quer penetrar no mais profundo da tua alma, que hoje quer entrar na tua casa, sentar contigo na mesa e cear com você, com a sua família, e restaurar tudo aquilo que quer, que necessita ser restaurado. Por isso, convide o Espírito Santo de Deus para que entre na sua casa, para que ele possa fazer morada em ti, para que ele possa fazer morada na sua juventude.
nas suas decisões. Vem, Espírito Santo de Deus. Quero abandonar-me no teu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em seu amor, encharcar-me em seus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Amém. Amém. Hoje, então, nós vamos falar, né? Hoje o tema do nosso projeto Amigos de Deus. Vamos falar sobre a confissão e a reconciliação, né? Eu vou fazer algumas perguntas para o nosso irmão Carlos, para ele responder sobre a confissão e a reconciliação. E se vocês que estão nos assistindo estiverem alguma dúvida ou alguma pergunta que queiram fazer, escrevam nos comentários que nós veremos se podemos responder, né, Carlos? E se nós não podemos, nós nos comprometemos em pesquisar e buscar trazer para vocês aqui na próxima live. Claro. Bom? Então, vamos começar? Vamos. A nossa primeira pergunta, Carlos, é o que é a confissão? Bem, o que é a confissão, né? A confissão é um dos 7 sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana, a igreja ao qual nós fazemos parte. Uhum. Então, ela é um dos 7 sacramentos, né? A igreja nos ensina que nós temos 7 sacramentos, né? Que são os primeiros, tem os sacramentos, né? Da iniciação cristã, que são o batismo, a primeira Eucaristia, a comunhão, e a confirmação, que é o crisma, né? Esses são os sacramentos da iniciação cristã. Sim. Nós temos os sacramentos dos serviços, que são o matrimônio, e o sacramento da ordem, que é os padres, os bispos e os diáconos ordenados, né? Permanente. E também nós temos os sacramentos da cura, onde está inserido o sacramento da reconciliação e penitência, que é a confissão, e o sacramento da unção dos enfermos. Então, confessar, ou seja, esse sacramento de cura, né, que a igreja nos traz, é o ato de você chegar diante do sacerdote e confessar os seus pecados. É analisar os seus erros, né, aquilo que você cometeu, as suas ofensas a Deus e aos irmãos, e chegar diante do sacerdote, né, o ministro ordenado da igreja, né, instituído por Deus, que é o mandato da igreja de Deus, de Jesus Cristo, né, e confessar os seus pecados. Lá, o sacerdote, na autoridade que lhes foi imposta por Jesus Cristo, ele nos dá a absolvição dos nossos pecados. Isso é a confissão. Bom? Então, vamos para a segunda pergunta. O que a igreja e as Sagradas Escrituras dizem sobre a confissão? Então, para falar sobre isso, nós vamos pegar a ajuda aqui. Primeiro nós vamos falar o que a igreja nos diz, né? O que a igreja nos diz? Vamos pegar, para quem tem a apostila, na apostila que nós temos aqui, está muito baseada no catecismo da Igreja Católica, né?
Uhum. que é onde nós temos as nossas normas pastorais, né? Nosso segmento, é onde a igreja, onde nós somos catequizados, né? Todo o nosso ensinamento doutrinal dentro da igreja, né? Vem da palavra de Deus, da tradição, do magistério, né? E o catecismo está incluso nisso. E o que a igreja nos fala? A reconciliação, primeiramente, a igreja vai nos dizer, ela deve ser compreendida, né? À luz do ensinamento da igreja sobre o quê? Sobre o pecado. Por quê? Por que sobre o pecado? Porque confessar, se reconciliar, sobrepõe, né? Vai nos dizer que nós estamos errados. A gente, para se reconciliar com alguém, nós temos que ter cometido uma ofensa, ou ter um desentendimento. Então, nós temos que entender o que é o pecado, primeiramente, para depois nós buscarmos a reconciliação. Por isso, a igreja nos fala que nós temos que ter essa luz, essa iluminação primeiro, esse caminho, para seguir. E o que é o pecado? Né? Santo Agostinho vai falar para nós que o pecado é o amor de si mesmo até ao desprezo de Deus. Então, entendendo isso, né? Ou seja, nós nos amamos tanto, fazemos tanto a nossa vontade, buscamos tanto fazer o nosso prazer, buscamos alegrias falsas, né? E é bom lembrar que Santo Agostinho falou isso porque ele viveu isso na sua vida, né? Santo Agostinho buscava tanto o alto, né? Buscava tanto conhecer Deus, e nessa busca de Deus, traçou caminhos diferentes daquilo que Deus queria, né? Viveu muito pecado na sua vida. Se nós vamos buscar a história, vamos dizer que a mãe dele, Santa Mônica, a tradição nos diz, que orou mais de 30 anos pela conversão de Santo Agostinho. Então ele nos fala que é o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. E o que o pecado nos faz? O pecado nos tira da graça de Deus. O pecado nos afasta do amor de Deus. Ou seja, quando eu estou em pecado grave, né, eu me torno um inimigo de Deus. Ao contrário daquilo que nós estamos vivendo hoje, né? Hoje o nosso tema hoje é a reconciliação. É um tema que nós estamos vivendo dentro do quê? Dentro de um projeto de amigos de Deus. Ou seja, então a reconciliação me traz de volta a amizade de Deus. Eu volto de novo a ser amigo de Deus quando eu me reconcilio com Ele. Quando eu reconheço-me pecador, reconheço toda a miséria. A igreja nos ensina isso. E o pecado tem essas duas... A reconciliação, a igreja também vai continuar a nos ensinar. Ela traz duas vertentes para a gente. É a reconciliação com Deus e é também a reconciliação com a igreja. Porque quando nós pecamos, vamos parar para pensar, nós somos igreja. Eu, enquanto batizado, eu, enquanto católico, apostólico, romano, eu sou igreja e faço parte do corpo místico de Cristo. E esse corpo místico de Cristo é quem? É a igreja. E quando um dos seus membros está em pecado, né? Está enfermo, né? Por causa do pecado, né? Está doente, né? E esse doente se reconcilia com Deus, a igreja se alegra, porque aquela ovelha perdida voltou para os braços, voltou para casa, né? Lembra aquela passagem do filho pródigo, né? Que o filho estava perdido, mas voltou. Até que o irmão ficou com inveja, ficou bravo com o pai e tal. Por quê? Né? Aí qual foi a resposta do pai? O seu irmão estava perdido e voltou. Estava morto e voltou a viver. Então, essa é a alegria da igreja. Então, é um filho que estava desgarrado e voltou para casa. Então, a confissão tem essas duas vertentes. Nos reconcilia com Deus, nós voltamos a viver na graça, nós retornamos à graça. Quando nós estamos em pecado, nós estamos em desgraça, porque nós estamos decaindo. Quando nós voltamos, nós estamos na graça, estamos novamente na presença de Deus e nos reconcilia com a igreja. É isso principalmente o que a igreja nos ensina. Sobre, a gente tem que passar hoje aqui, é sobre essa reconciliação, esses dois lados da reconciliação, da igreja e com Jesus. É o que a igreja nos fala. E em relação à Bíblia, né? A Bíblia também vai nos falar muito da confissão. Ou seja, sobre essa reconciliação. Se nós formos olhar, né, as passagens lá do Antigo Testamento, né? Desde o momento em que Adão pecou, Deus já traçou o quê? Um plano de salvação. E nós vamos perceber esse plano na leitura dos Antigos Testamentos, todo na vida, né? Quantos e quantos profetas Deus enviou, né? Quantos e quantos, né? Deus foi enviando para fazer o quê? Para que o seu povo voltasse, né?
Jeremias, Elias, Moisés, todos com o intuito de fazer com que o povo se voltasse para Deus, se arrependesse dos seus erros, reconhecesse Deus novamente, ou seja, se aproximasse de Deus e sempre anunciando o quê? Anunciando a vinda da salvação, sempre apontando para aquele que haveria de vir, né? E isso culminou, essa vinda, nesse anúncio dos profetas, foi culminando aonde? Lá no Novo Testamento, na encarnação do Verbo, de Jesus Cristo, nosso Senhor. Isso se cumpriu. Tanto que se nós formos abrir a nossa palavra lá em Mateus, Mateus vai nos falar muito bem dessa vinda de Jesus, né? Vai nos mostrar o que a gente está falando aqui. Quando o anjo anunciou a Maria, né? Maria concebeu do Espírito Santo, aí José soube que Maria estava grávida, aí passou pela cabeça dele de deixar Maria quietinho para não sofrer as consequências do apedrejamento. Então, o que aconteceu? Um anjo em sonho revelou a José o quê? Que ela daria à luz a um filho a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Olha, seja, é o plano de salvação de Deus lá no início, no pecado, já se cumprindo aqui no Novo Testamento, em Jesus Cristo, nosso Senhor. É o Filho de Deus se encarnando para salvar o seu povo dos seus pecados. Então, isso é o quê? Para fazer com que o povo novamente se reconciliasse com Deus. Desde sempre, essa foi a missão de Jesus. Fazer com que o povo reconciliasse com Deus. Se arrependesse dos seus pecados. Né? O anúncio de Jesus foi esse. Convertei-vos e crede na minha palavra. Convertei-vos e crede no Evangelho. E sempre pregando isso, né? A misericórdia, o amor, a concórdia, e vivendo isso com palavras e ações, mostrando o caminho. Tanto que ele fala para nós que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, essa é a luz de o que a igreja nos fala e é o que nós compreendemos na leitura da Santa Bíblia, da Santa Palavra de Deus. E a reconciliação com Deus, Deus sempre quer que nós estejamos perto dele. Ou seja, o pecado está em nós. Nós somos pecadores. Se nós dissermos que não temos pecados, a verdade não está em nós. Somos mentirosos. Mas nós devemos lutar contra isso, né? Combater esse pecado. E um dos grandes pontos desse pecado, de combater o pecado, é isso. E também no Novo Testamento, Jesus institui também a confissão, a remissão dos pecados, dá aos apóstolos o poder de quê? De perdoar os pecados. Quando ele fala, né? Aqueles a quem perdoares os pecados, eles serão perdoados. E aqueles a quem não os perdoares, eles serão retidos. Entenderam? Então, é uma coisa que já está na palavra de Deus e a igreja vem seguindo os ensinamentos de Deus até os tempos de hoje. Então, tudo caminha conforme o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que o Senhor nos fala hoje. Amém. Amém? A próxima pergunta é: qual é a relação da confissão com a cura do corpo e da alma? A relação da confissão com a cura do corpo e da alma. Vou pegar aqui. Ou seja, a confissão, quando nós estamos em pecado grave, nós estamos o quê? Nós dizemos isso lá no início. Nós estamos doentes. Quando eu vivo num pecado grave, né? Quando eu cometo pecado grave. O que é o pecado grave? Para a gente poder entender melhor. Deus nos deixou os seus 10 mandamentos. Então, tudo aquilo que eu cometo contra os ensinamentos do Senhor, sobre aquilo que o Senhor nos colocou, Deus nos pede honrar pai e mãe. Se eu não honro meu pai e minha mãe, se eu xingo meu pai, se eu blasfemo contra ele, né? Eu fico ofendendo meu pai, né? Se eu não cometo coisas que ofendem meu pai, eu estou em pecado grave. Porque o Senhor nos pede que nós devemos honrar pai e mãe. Então a minha alma está doente. E quando nós estamos enfermos, assim, com o corpo cheio de pecado, né? Quando eu fico com uma alma amargurada.
E a amargura também traz consequências físicas para nós. Pode trazer grandes problemas de saúde quando a pessoa é uma pessoa amargurada. Quando a pessoa é uma pessoa... Tem vários problemas físicos que podem ocorrer, as ansiedades. Então, o nosso corpo responde a isso. Quando nós estamos ansiosos, tudo isso decorrência de uma vida atribulada, de uma vida corrida, de uma vida de afastamento de Deus, porque nós vamos colocando muitas coisas na frente e esquecendo aquilo que é essencial para nós. O que é essencial para nós? Assim como a comida e a água é essencial para a nossa sobrevivência física, estar na presença de Deus é essencial para a nossa vida espiritual, para a nossa alma. Porque quando eu estou afastado de Deus, a minha alma vai decaindo. A minha alma vai ficando doente. E com isso o meu corpo também vai respondendo. Porque o corpo e a alma estão unidos. Estão separados. E fazemos parte. Nós somos um corpo. E isso vai acarretando a minha saúde também física. Sim. Eu posso ter problemas cardíacos, de depressão, tudo isso por causa daquilo que está em mim. Por causa da raiva que às vezes eu vou acumulando no meu coração. Eu brigo com meu pai, eu xingo meu pai e fico guardando aquilo. Eu brigo com um filho meu e fico guardando aquilo. E isso vai afastando as pessoas, né, de você. Isso vai afastando as pessoas que estão na sua volta, né? Com certeza. Então, tudo isso vai fazendo mal. E uma hora o meu corpo vai cobrar. Então, quando eu vivo em paz, quando eu me reconheço a minha miséria, né? Chego diante de um sacerdote, reconheço o meu pecado e confesso meus pecados, além da restauração da alma, da cura da alma, também, com a graça de Deus, vem também a cura também do físico. Muitas vezes, nós temos vários testemunhos que nós podemos ver aí, de pessoas que foram curadas até de câncer, depois de darem um perdão. Então, são coisas que acarretam. Sem contar também, se eu vivo em pecado e não confesso o meu pecado, eu perco a graça da salvação. O meu corpo também, na eternidade, no futuro, também, nós não ressuscitaremos com Cristo, mas pereceremos no mundo. Amém? Amém. A próxima, durante esse tempo de pandemia, uma pergunta que muitas pessoas, né, se perguntam, né, ficam em dúvida. É uma pergunta muito boa. Durante esse tempo de pandemia, a igreja dispensou os fiéis da confissão presencial, indicando a realização do ato de contrição perfeita. O que seria e é possível obter o perdão até dos pecados mortais? Nós vamos responder essa pergunta pegando o Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1451. Vocês anotem aí, depois vocês peguem também, que aqui no Catecismo tem vários parágrafos que falam exatamente sobre o ato que fala sobre a contrição, sobre a confissão dos pecados. E aqui o Catecismo vai falar para a gente o que é da contrição. Vamos entender o que é contrição primeiro, sobre a luz da igreja, sobre a luz do Catecismo. Entre os atos do penitente, olha, o Catecismo nos fala, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste o que é? Vamos entender o que é a contrição. Consiste numa dor da alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Ou seja, contrição é uma dor na alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais cometer aquele pecado, com o firme propósito de não pecar mais. Isso é a contrição. Aí, dando sequência lá no 1452, o Catecismo vai entrar na questão da contrição perfeita, para que a gente possa entender. Quando brota do amor de Deus, amado acima de tudo, a contrição é perfeita. Ou seja, é a contrição de caridade. Ou seja, a contrição perfeita é a contrição que brota da alma por amor a Deus. Porque você, a sua alma dói porque você ofendeu a Deus.
por amor a Deus, você vai se contrindo do seu coração. Você vai ficando com o seu coração contrito. O arrependimento vai batendo em você. Porque você ofendeu a Deus. Porque você ama a Deus. Você não queria cometer aquele pecado, mas você cometeu no momento de raiva, de descontrole, aquele ato. E aí, você faz o seu ato de contrição perfeita, quando o seu coração está contrito, porque você reconhece que você ofendeu o amado de tua alma. E quem é o nosso amado? É o Senhor, é Jesus Cristo, é o Espírito, é a Trindade Santa. Quando eu ofendo a Deus. E o catecismo vai continuar falando. Esta contrição, olha o que ele fala. Perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. É o catecismo nos fala. Ela perdoa as faltas veniais e obtém também o perdão dos pecados mortais. Mas não para por aí. Aí vem também aquele propósito, né? Também não é se incluir a firme resolução de recorrer, quando possível, à confissão sacramental. Por exemplo, no momento que nós estamos vivendo, você faz o seu ato de contrição perfeito. Você vai participar de uma missa. Aí, você tinha feito o seu ato de contrição, você está em pecado mortal. Você vai participar de uma missa, você está doente. Você não tem como se confessar. Não tem? Aí você vai participar de uma missa, você vai comungar, mas você está em pecado mortal. Aí você faz o seu ato, a sua contrição perfeita. E nós já lemos lá em cima que é a contrição perfeita. Que é o quê? É a contrição, é uma dor na alma e detestação do pecado cometido que ofendeu a Deus. Você caiu na sua consciência, você fez o seu exame e reconheceu que você ofendeu o seu amado. Né? Aí o seu coração está contrito. Aí você, naquele ato, você recebe o perdão dos seus pecados até mortais. Aí você pode comungar. Mas você tem um firme propósito de, quando possível, você fazer a sua confissão sacramental. E o que vem a ser essa confissão sacramental é a confissão que nós fazemos diante do sacerdote. Então, não é apenas você... Por exemplo, nós estamos em pandemia. A igreja nos liberou a fazer o ato de contrição perfeito para comungar. Mas, no firme propósito, a igreja nos ensina que logo assim que acabar este momento, nós devemos procurar um sacerdote e fazer a confissão sacramental e colocar diante do Senhor. E receber a absolvição. Amém? Amém. E outra coisa aqui. E tem também aquela chamada, eu vou entrar num outro tema aqui, mas tem tudo a ver. A chamada contrição imperfeita, ou seja, ou atrição. A confissão imperfeita é aquela que nós fazemos por medo. Por exemplo, às vezes você confessa os pecados porque você tem medo de chegar ao inferno. Essa não é a contrição perfeita. A contrição perfeita é aquela que nós fazemos porque nós amamos a Deus. Porque eu não quero ofender a Deus. Não é a contrição que eu faço dentro da minha casa, com medo de chegar ao inferno, não é uma contrição perfeita. A igreja chama de atrição. É uma confissão, é uma contrição imperfeita. Essa não é válida. A gente tem feito, às vezes pode estar fazendo uma contrição assim, com medo de chegar ao inferno. Às vezes você peca demais, às vezes você está com medo de chegar ao inferno, está no ato de pandemia, não pode confessar com o sacerdote, você faz um ato assim. Não é por aí. É a contrição por amor a Deus. Amém? Amém. E se depois de ter feito o ato de contrição perfeita, eu não procurar o sacerdote, o que acontece? Então, já entramos nessa linha um pouquinho. O que acontece? Acabou toda a pandemia. Não tem mais nada. Você está bem, não aconteceu nada com você. Se durante a pandemia você fez o seu ato de contrição, infelizmente você foi para a casa do Pai, o seu pecado, Deus ali o perdoou. Porque você não teve a condição de chegar. Mas você acabou a pandemia, confessou, fez a sua contrição, depois não buscou o sacerdote, a sua contrição, o seu ato de contrição não foi válido. Porque a igreja nos fala que eu tenho que ter a firme resolução de, quando possível, procurar
o sacerdote para fazer a minha confissão sacramental para receber o quê? Exatamente a absolvição dos pecados. Porque é o sacerdote quem pode absolver os nossos pecados. Então eu tenho essa obrigação. Se eu não faço isso, eu não fiz o ato de contrição. A minha confissão, a minha contrição não foi perfeita. Então eu continuo com meus pecados mortais. Tá bom? Então eu devo seguir o que a igreja nos fala. Lembrando que nós somos católicos, apostólicos, romanos. Nós não seguimos achismos, né? Nós vivemos sobre a luz da igreja. O que a igreja nos ensina é o que nós vivemos, né? E ela nos fala aqui que devemos buscar sempre que possível, né? Acabou a pandemia, vai acabar, se Deus quiser, já já, buscar o sacerdote e fazer a nossa confissão sacramental, para que ela possa ser válida. Amém. E a nossa última pergunta é: como fazer um bom exame de consciência? Então, fazer um bom exame de consciência. O nosso exame de consciência, quando nós fazemos a nossa catequese, até ainda quando criança, nós aprendemos os 10 mandamentos da igreja. Então, o nosso exame de consciência, primeiramente, eu tenho que me reconhecer pecador. Fala, eu sou pecador. Bater no peito, falando, eu tenho pecado. E depois eu tenho que avaliar os meus pecados. Quais os pecados que eu tenho feito? Primeiro, nós vamos partir do pressuposto dos pecados mortais, que são os pecados contra os mandamentos da lei de Deus. Quando reconhecer, pegar os mandamentos da lei do Senhor, me debruçar ali, reconhecer a minha miséria, fazer aquele ato de exame de consciência diante do Senhor e ir avaliando os meus pecados. Ver os pecados que eu cometi. Em oração, clamar a graça do Espírito Santo, né? Primeiramente, antes de tudo. Pedir o Espírito Santo para que ele possa me auxiliar neste momento. Para que ele me possa fazer relembrar os meus pecados mortais. E muitas das vezes, nós possamos, pela nossa humanidade, né, pela nossa fragilidade humana, nós podemos deixar passar despercebido um pecado que eu tenho que confessar. Né? Então, pedir essa graça do Espírito Santo, um dia, 2 dias antes, me preparar realmente. Eu não posso, eu vou me confessar amanhã e eu deixar para me preparar 1 hora antes. Não. Isso é uma coisa que eu tenho que trabalhar antes, né? Já pedindo a graça do auxílio do Espírito Santo, sentar um dia antes, tirar 1 hora e pouco. É desse jeito. Clamar mesmo o auxílio do Espírito, me colocar em contrição, no ato de contrição, pedir que o Espírito Santo possa me mostrando os meus pecados, me revelando aquilo que eu necessito confessar, e ali, diante do sacerdote, derramar todo o meu pecado. Derramar todo o meu pecado. E outra coisa, quando eu vou confessar, eu tenho que confessar e tenho que ter o firme propósito de não cometer mais esses pecados. Eu não posso. Se eu vou me confessar, mas eu não tenho firme propósito de não cometer mais aqueles pecados, eu vou me confessar e depois no outro dia eu vou pecar, fazer o mesmo pecado, é melhor nem me confessar, porque eu estou abusando, a igreja nos ensina, porque isso é abuso da graça de Deus. E nós nunca devemos abusar dos sacramentos do Senhor. Assim como eu não posso comungar em pecado, eu também não posso me confessar se eu não vou cumprir com aquilo que eu estou confessando. Porque aí eu vou estar abusando da graça de Deus, eu vou estar só aumentando o meu pecado diante do Senhor. Vou cada vez mais estar acumulando desgraças na minha vida. Eu lembro aqui uma passagem de São Paulo, né? Fazendo alusão à Eucaristia, aquele que come desse corpo e bebe desse sangue, sem distinguir o corpo e o sangue do Senhor, come e bebe a sua própria condenação. Ou seja, a Eucaristia é um sacramento. Assim como a confissão. Se eu me confesso e fico abusando da graça de Deus, né? Estou caçando a minha própria condenação. Então eu tenho que realmente ter o firme propósito de não cometer, de não querer cometer mais aquele pecado diante do Senhor.
Sabemos que somos frágeis. Somos. Mas com o auxílio do Senhor e com o nosso esforço de não querer, nós conseguimos, né? Então, Amém. tem que fazer essa análise, verdadeiramente. Mergulhar nesse mistério do amor de Deus e fazer essa análise, né? Reconhecer toda a minha miséria e confessar com sinceridade diante do sacerdote. Amém? Amém. Eu acho que a gente ainda está mais com um tempinho, né? Sim. E eu queria fazer mais uma pergunta. Que Pode fazer. na verdade, foi eu que tive a dúvida mesmo. Se as pessoas que não têm o sacramento da comunhão, né? Que elas não recebem a comunhão por não ter feito sacramento ou por outros motivos, né? Que são vários. Se elas podem se confessar, se elas podem chegar até o sacerdote e se confessar. Então, a pessoa, para se confessar, ela tem que ser batizada, né? A partir do momento que a pessoa é batizada, né? Ela já faz parte do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, ela pode se confessar sim, um adulto, né? Pode se confessar. Às vezes tem várias pessoas aí, adultas, que foram batizadas enquanto crianças Uhum. e nunca se confessaram. Mas a igreja também nos dá um alerta sobre essa questão, porque nem a gente falou agora, né? Eu, para confessar, eu tenho que saber primeiramente o que é a confissão, né? A igreja não tem restrições, mas eu tenho que saber o que é confessar. Eu Uhum. tenho que saber, né, o que é o pecado. Porque às Sim. vezes a pessoa fez a primeira, foi batizada, só que viveu uma vida toda fora da igreja. Então Sim. ela não conhece a realidade, entendeu? Uhum. Aí já é adulta. Claro, né? A igreja vai nos falar que se tiver, por exemplo, um leito de morte, aquela pessoa é batizada, você sabe que ela foi batizada, e chegar na hora lá, a pessoa quiser se confessar, o sacerdote, a igreja, que é mãe misericordiosa, né? Vai acolher a confissão daquela pessoa. Mas, tirando esses casos extraordinários, a igreja orienta, exige que se faça primeiramente o que uma catequese, o catecuminato, né? A pessoa que já é adulta, né? Uhum. Pode fazer uma catequese neste caso. Que aí a pessoa já tem um batismo, mas aí a pessoa vai fazer a primeira Eucaristia e a confirmação, né? Faz aquele ato em catecuminato, que a pessoa vai preparar. Ela vai estar melhor preparada, porque antes de você receber, nós, enquanto criança, nós fazemos a primeira Eucaristia, né? Uhum. E antes de comungar, o que as crianças têm que fazer? Tem que primeiro participar da confissão, Sim, sim. depois receber, certo? Então, assim Uhum. também. Aí a pessoa já vai fazer uma confissão, a sua primeira confissão, ciente daquilo que ela está realizando. A igreja nos orienta e nos exige isso. Como eu falei, se for um caso extraordinário, a igreja vai atender aquela pessoa em confissão se ela for batizada. A exigência para se confessar é ser batizado, né? Então, Amém. não há restrições doutrinárias enquanto a pessoa ser batizada. Se a pessoa for batizada, ela pode se confessar, mas a igreja orienta e exige que se faça primeiro Sim. uma catequese com ela para que ela possa compreender, tá bom? Tá bom. Obrigada. Tá bom? Então, nós encerramos as nossas Tem perguntas, perguntas aí? né? E Tem mais perguntas na coisa não, né? oi? Ninguém botou perguntinha aí, não? Não, ninguém Não. escreveu nada. Então, vamos encerrar, né? Com a graça de Deus. Foi uma Tá bom. bênção. Quanto tempo nós temos ainda aí? Olha, nós começamos, era 7h30, né? Ainda temos mais uns 15 minutos. Então vamos, antes de encerrar, vamos fazer um momento de louvor, né? Uhum. Pedindo mais uma vez a graça do Espírito Santo. Louvar a Deus pela graça que nós podemos estar aqui nessa live, primeiramente partilhando essa graça, este sacramento que a igreja nos dá. Vamos mergulhar verdadeiramente neste momento. Peço a você, jovem, que está participando conosco, você, família, você que está aí do outro lado, participando dessa graça, deste momento tão especial que a igreja nos permite viver hoje. Que nós possamos ter o coração aberto para a graça da efusão do Espírito Santo.
para que Ele possa sempre nos auxiliar no nosso exame de consciência quando formos nos confessar. Para que não façamos uma confissão imperfeita, para que não abusemos da graça de Deus, mas que nós possamos viver este sacramento com responsabilidade, mas principalmente com amor a Jesus sacramentado, nosso Deus amado, a Jesus Cristo, nosso Senhor, que derramou o seu preciosíssimo sangue na cruz por cada um de nós. E Ele merece todo o nosso amor, todo o nosso temor, toda a nossa entrega, toda a nossa sinceridade. Ele merece que nós possamos abrir o nosso coração verdadeiramente a Ele. Jesus não merece. Jesus não merece que nós fiquemos abusando da sua graça. Deus não merece que nós fiquemos debochando. No Calvário, Jesus sofreu tudo isso. Jesus sofreu os escárnios. Jesus sofreu a traição. Jesus sofreu os deboches. Jesus suportou todo tipo de pecado no seu Calvário, na sua paixão e morte, pela nossa salvação. E nós hoje que estamos vivendo nesses tempos, que podemos contemplar tudo isso, vendo o que Jesus sofreu por cada um de nós, nós não podemos nos permitir cair nesses mesmos erros. Por isso que nós possamos, pelo auxílio e a graça do Espírito Santo de Deus, sermos cristãos mais conscientes com a nossa fé. Vem, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos perdão, Senhor. Perdão porque pecamos contra ti, Senhor. Perdão porque te ofendemos, porque te magoamos, Senhor. Perdão, Senhor. Misericórdia, Senhor. E nós queremos também te louvar, Senhor. Te louvar porque do alto da cruz, Senhor, tendo sofrido todas essas traições, todo este pecado, Senhor, da humanidade nas suas costas, o Senhor fala: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Te louvamos e te glorificamos, Senhor, pela sua infinita misericórdia, Senhor, que nunca desiste dos seus filhos e filhas. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem sobre nós, Santo Espírito. Vem sobre a tua igreja que te clama nesta noite. Vem sobre nós, Senhor, como pentecostes, como línguas de fogo, inflamando em nós, Senhor, o temor a Deus, o temor à missão, Senhor. Um amor profundo por Jesus Cristo, um amor profundo pela missão de anunciar o Evangelho da salvação, a boa nova de nosso Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, nós te clamamos, vem, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem sobre nós, porque sem o vosso auxílio, Senhor, nada, absolutamente nada, o homem pode. Vem, Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Vem, Espírito, vem, Espírito, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais, sozinho eu não posso mais viver.
A canção nos diz, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer, né? E jovem, Deus quer de você nada mais, nada menos do que a sua santidade. Sede santos, porque o Senhor teu Deus é santo. Amém. Amém. Vamos rezar uma Ave Maria. Sim. Ave Maria, cheia de graça. Cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Que bênção! Estaremos reunidos e sempre estaremos em nome do Pai, Pai, Filho, do Filho, Espírito do Santo. Espírito Santo. Amém. Muito Que a graça da reconciliação do Senhor possa invadir os vossos lares. Amém? Amém. E viva Jesus! Boa noite a todos, fiquem com Deus. E vamos encerrar nessa noite, né? Cantando: Senhor, eu quero obedecer a tua voz. Derrama o teu Espírito sobre todos nós. Senhor, eu quero mergulhar, comprometer, entrar na intimidade do teu coração. Derrama em nós tua unção, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Tua igreja renovada, com o santo reunido, famílias restauradas pelo poder do teu Espírito. Derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva, derrama o teu amor aqui, derrama o teu amor aqui. Vai chover sobre nós água viva. Boa noite! Boa noite! Com Deus! Paz! A paz! Tchau! Tchau! Boa noite a todos, tenham uma santa noite.